Muito bom, muito bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estarmos mais uma vez em parceria com os nossos queridos amigos do Machado e Associados, promovendo esse webinar, né, para trazer aí análises e, obviamente, considerações em relação a um tema de extrema importância para as empresas que têm a necessidade de endereçar negociações junto ao fisco federal, decorrente de situações de dívidas inscritas ou não no cadastro de devedores da União, obviamente, principalmente em função dos problemas trazidos aí pela pandemia. Então, será um momento interessante de estarmos debatendo essas questões de interesse de associados e não associados, né, que estejam interessados no tema. Tem a ver com a questão da Lei 14.375 de 2022, que trouxe aprimoramentos à Lei 13.988 de 2020, que instituiu o instrumento aí da transação tributária. A ABPEC se sente muito orgulhosa de, mais uma vez, estar aí junto com os nossos especialistas do Machado e Associados, doutor Daniel Lacasamaia, Gabriel Caldiron, que vão, obviamente, conduzir a apresentação sobre essas questões, nas minúcias que estão por detrás da nova lei, incorporando novos instrumentos a 13.988, e que eu tenho certeza poderão esclarecer dúvidas, colocar aí os pontos de vista em relação às melhorias trazidas pela lei, e estaremos, ao longo da apresentação, respondendo eventuais dúvidas que possam surgir por parte da nossa audiência. Então, muito obrigado, Daniel e Gabriel, pela possibilidade de mais esse evento de interesse para os nossos associados. Agradeço em nome do presidente da ABPEC, Sr. João Carlos Basílio, que dentro em breve estará conosco, por sinal aniversariante do dia, né? Então será também um dia especial por conta disso. Passo a palavra para você, Daniel e Gabriel, para conduzirem o nosso evento. Muito obrigado, viu? Bom dia a todos, né? É uma enorme satisfação estar de novo aqui com as colegas e os colegas, né, que nos ouvem, nos assistem. Agradecer, claro, a ABPEC por mais uma vez franquear o espaço, né, e oportunizar uma conversa importante, né, um tema novo, eu diria, mas muito importante para as empresas em geral, mas também para esse grupo, né, de associados, para esse setor da economia. E lembrando que a gente, a rigor, né, vem evoluindo nesse tema, né? Temos aqui uma legislação do final do ano de 2019, né? E aí eu pego o gancho, Raimundo, para dizer que lá em 2019 a gente, né, quando tinha saído a medida provisória, ainda não havia sido convertida em lei, né? A gente fez um evento, ainda no modelo presencial, né, para tratar da transação tributária, desse modelo que, né, surgia, então, no âmbito federal, trazendo, naquela oportunidade, nossas impressões, expectativas, pontos de atenção. Depois houve a conversão da medida provisória em lei, e temos aí 2 anos e meio, vamos dizer assim, né, como uma experiência, né, são os primeiros anos aí desse modelo de transação, e ficou muito claro, como a gente, inclusive, havia antecipado, né, que algumas coisas necessariamente exigiriam ajustes na legislação, alterações de regras para, de fato, viabilizar, de fato, tornar atrativo o modelo de transação. Mas, é claro, isso é um aprendizado, né? A transação tributária não está, vamos dizer assim, presente na tradição brasileira, né? Então, acaba sendo uma experiência que todos passam a vivenciar, eu diria, a partir de 2020, né? Eu queria também já antecipar, né? Nós vamos, claro, trazer os principais pontos e
e sob a perspectiva da nova lei, agora desse ano, né, que trouxe essas alterações, mas considerando que muitos dos presentes, né, não puderam participar do evento em 2019, ou porque não eram associados, ou porque não integravam, né, o time de profissionais das empresas. Então, a gente preparou um material, né, que Gabriel e eu apresentaremos, com algumas pinceladas gerais sobre esse modelo de transação, alguns dos objetivos, e depois, claro, né, isso eu diria que é o mais importante, nós vamos fazer esse comparativo, né, o que mudou, o que tem de bom trazido na nova legislação, os aspectos que se mostraram ineficientes durante esse período em que o legislador talvez tenha conseguido evoluir. E, claro, né, como em regra acontece no Brasil, mesmo uma lei bem intencionada ainda deixa dúvidas, né, pontos de atenção e que certamente vão exigir dos operadores aí uma interpretação, uma adequação, né? Obviamente, né, isso é um processo longo que vai ser construído e muitas coisas nós não captamos ainda, então as contribuições serão muito bem-vindas, né? De quem puder fazer pergunta para o chat, levantar as questões, e a gente vai procurar, durante o evento, né, ir respondendo essas dúvidas, a gente para um pouquinho aqui, volta, faz o esclarecimento, porque no final o objetivo é que isso de fato seja proveitoso para todos, né? E antes de passar a palavra para o Gabriel, né, que vai fazer a abertura dessa parte inicial, né, gostaria também de fazer um registro importante aqui nesse tema da transação, né, por ser de fato algo novo, que no Brasil as escolas, principalmente a escola de direito, né, elas são basicamente voltadas para o litígio, né? Então o sujeito sai da escola de direito sabendo as regras para litigar contra o oponente, né? E isso, claro, né, começa a ser mudado nos últimos tempos, mas é o nosso histórico. Os advogados, em geral, são formados, né, com essa base. E aqui estamos tratando de litígios, né, tributários, que tem, de um lado, o contribuinte, do outro lado, o fisco, né? E se a escola de direito, né, prepara as pessoas para o litígio, nós também vemos uma dificuldade muito grande, né, do poder público em geral, e aqui, né, a Fazenda Federal, a Fazenda Nacional, também é voltada para cobrar, né? O fisco olha para o contribuinte, historicamente, como aquele que precisa recolher os tributos. A relação de cooperação entre a administração tributária e os contribuintes, ela precisa evoluir muito mais, né? Então, certamente, parte dos esforços do legislador, né, tem que ser destinados a isto, né, a que permita aos entes públicos, né, aos órgãos da estrutura da administração federal, que se abram para esse modelo de transação, para que entendam que o papel que o legislador colocou é de se encontrar caminhos para solucionar os litígios, né? Aqui nós vamos, é um exercício difícil, mas as partes terão que transacionar. Isso pressupõe ceder, né? Não há transação sem que alguém ceda, né? Não há transação sem que alguém abra mão de algo e receba do outro lado também alguma coisa. Então, é um exercício muito difícil pelo nosso histórico, né? Mas que nós começamos a perceber, né, vagarosamente o interesse do próprio poder público, né, de viabilizar essas ferramentas. Então, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que vai fazer uma fala inicial, e a gente começa a tratar do modelo de transação. Obrigado, Daniel. Obrigado, Raimundo. Bom dia a todos e todas. É realmente um prazer estar aqui de volta, depois de uma experiência de quase um pouco mais de 2 anos já da legislação de transação em vigor. Poder ver que a legislação, de fato, ela responde a alguns sintomas que foram sendo verificados na prática, que a transação não estava sendo tão eficaz quanto se pretendia, e trouxe alguns aprimoramentos. Como a gente vai discutir hoje, ainda pode ter alguns aprimoramentos, algumas coisas podem melhorar, mas é de se louvar aqui que o legislador já tomou uma boa iniciativa, um passo para a evolução da transação tributária no Brasil.
Quanto ao nosso... Só um momento, gente. Nossa agenda, então, vamos tratar hoje do contexto geral e legal da transação tributária, o contexto que ela veio e o contexto até do aprimoramento, trazer os aspectos gerais da própria lei de transação tributária, suas modalidades para contextualizar todos aqui na conversa, as inovações trazidas agora em 2022, o panorama atual da transação tributária, esses 2 anos e meio e uma expectativa de futuro, e também, por estar correlacionado aqui, ter vindo na primeira lei de transação, o panorama do voto de qualidade a favor do contribuinte, no contencioso administrativo federal. Então, desde o contexto geral, o que nós temos aqui no Brasil, que o Daniel colocou? Temos uma alta litigiosidade, uma tendência ao litígio, e sempre se via o crédito tributário como algo sagrado, algo que não poderia se abrir mão, deveria se litigar, tanto o contribuinte litigar em seu interesse, a fazenda litigar em interesse dela, visando a arrecadação, e com base nisso, olhando aqui os números do CNJ, esse que, em termos de processo, tem autocongestionamento e, principalmente, em questão de execuções fiscais, ou seja, já o Estado cobrando do sujeito passivo, exigindo a dívida. E a execução fiscal acaba tendo um alto grau de congestionamento, na prática acaba tendo dificuldade de recuperabilidade do crédito, muitos contribuintes, às vezes, sofrem autuações, não tem sequer a mínima condição de pagar, até aquela brincadeira, se tiver que pagar isso, então entrego as chaves da empresa para o fisco. E fica nessa discussão, e se perpetuando no tempo, e ninguém ganha com isso. É a dívida que aumenta com juros, é o fisco que não recebe, é o contribuinte que não vai conseguir pagar, e suas atividades não andam, e fica preso nisso. Mas também não é só a discussão judicial aqui que se prende, trava o nosso contencioso brasileiro. Também no CARF, pelos números dos dados abertos do CARF, em maio de 2022, tem discussão em torno de mais de bilhões aqui, distribuído em milhares de processos, todos em trâmite no CARF. Esse número cresceu agora por conta da pandemia, sessões virtuais, alguns casos ficaram parados, mas fato é, também tem um alto congestionamento no contencioso administrativo. Então, com base nisso, a transação veio lá atrás, no final de 2019, via medida provisória, buscando uma racionalização desse contencioso tributário brasileiro. Então, a transação, apesar de já ter uma previsão no Código Tributário Nacional, isso já na década de 60, como concessões mútuas, uma verdadeira negociação, uma transacionação do crédito tributário. Era algo que nunca havia sido instituído na prática. Então, em 2020, ocorreu uma quebra de paradigma, trouxe a regulamentação, já havia lei, em medida provisória de 2019, visando justamente isso. Bom, vamos tentar recuperar o que talvez seria irrecuperável, recuperar alguma coisa, vamos evoluir a relação do fisco-contribuinte, deixando de ser aquele cada um de um lado, vamos sentar à mesa, transacionar, negociar, reduzir o que pudesse ser reduzido, tentar chegar a um mútuo acordo, algo que beneficie as duas partes. Então, com isso, também previne-se e reduz litígios, que ao invés de levar um litígio até últimas instâncias e que, ao final, na prática, o contribuinte às vezes não conseguiria pagar e o fisco também não receberia, não chegar a alguma coisa. E também, com isso, evitar aquela criação periódica de parcelamento, os Ns, refis, PEPs, PERTs e afins. Então, nesses mais de 2 anos, foram se tentando, vieram alguns editais, algumas transações, algumas questões até por conta da pandemia, mas não teve, apesar de ter atraído alguns contribuintes, não foi algo que necessariamente teria resolvido tudo. Então, agora em 2022, buscou-se o aprimoramento, ampliando mais o espectro da transação tributária, podendo alcançar alguns contribuintes maior, um uso melhor de uma transação não só por adesão, mas também transação via iniciativa do próprio devedor, não só em dívida ativa, e vamos entrar um pouco mais nos detalhes. Agora, para os aspectos gerais da lei, como ela veio inicialmente com a transação. Então, ela tratava a transação realmente como um aspecto de negociação. Então, trazia aqui um juízo de oportunidade e conveniência. Então, não quer dizer que em qualquer momento ocorreria a transação.
para qualquer débito seria transacionável. Então, parte desse princípio de o que é oportuno. Aquele grande contribuinte que tem uma dívida passível de pagamento, isso, em princípio, não seria algo transacionável. Agora, olhando para algo de uma razoabilidade, a capacidade contributiva, o que temos aqui? Bom, temos um contribuinte com uma dívida impagável. Temos o fisco com seu interesse de receber. Então, isso já seria algo razoável. Olhando-se, de novo, a isonomia, tem que olhar para cada aporte de contribuinte, não é? O débito em si, que para um contribuinte pode ser pagável, para o outro pode ser impagável. E aqui buscando concessões recíprocas para chegar ao mínimo denominador comum. Quanto ao âmbito de aplicação da lei, são créditos tributários da União, que são administrados pela Receita Federal, ou em dívida ativa de exigência da União e cobrados pela PGFN. Também tem, e aqui já não é o foco da nossa discussão, outras dívidas de autarquia e fundações federais que, eventualmente, cobrança acaba ficando a cargo da PGFN ou da Procuradoria-Geral da União. Nosso foco aqui hoje, nossa conversa de hoje, são os débitos tributários. Em termos de modalidades, inicialmente trouxe a possibilidade de uma proposta individual, então, o contribuinte ou a União chegava com a proposta de transação, levando os débitos e oferecendo condições. Se viu que, na prática, antes se aplicava apenas para as cobranças em dívida ativa, ou por adesão. E aqui a adesão vinha um edital, vinha os termos, e ao sujeito passivo cabia apenas optar por aderir ou não aderir. E o que abriu agora, a grande inovação aqui, será o foco aqui da nossa conversa, é a proposta individual por adesão do contencioso administrativo fiscal, ou seja, aquele débito que ainda não está nas mãos da dívida ativa, então é discussão, então, ainda administrada pela Receita Federal, e o sujeito passivo ou a própria Receita Federal poderem propor a transação desse débito, observadas as devidas condições. Também há a modalidade adesão nos demais casos de contencioso judicial administrativo tributário, que também é conhecido como relevante e disseminada controvérsia jurídica, teve, por exemplo, recentemente o edital do Ágil, mas esse não sofreu alterações agora, e a adesão contencioso tributário de baixo valor, até 60 salários mínimos, que não vamos tratar hoje, dada talvez a irrelevância dele frente às grandes inovações. Claro. Antes da gente passar, né, destacando que essa é uma grande mudança na legislação, né, que se permitir a proposta individual do contribuinte, inclusive para o contencioso administrativo, né? Mas antes de avançarmos, eu vejo aqui na nossa tela que nosso querido João Carlos Basílio está presente, elegantemente, né? E queria saudá-lo e, por óbvio, cumprimentá-lo aí por mais um aniversário, né? Nesse 20 de julho. Parabéns, Basílio. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Você está com o microfone fechado, João Carlos. Agora sim. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Peço desculpas aí pelo atraso, mas quero cumprimentar o escritório, na pessoa do Daniel, do Gabriel, pela excelente trabalho, excelente parceria que nós temos de muitos anos e que cada vez se consolida e se fortalece ainda mais. Obrigado por estarem aqui hoje, prestando esse esclarecimento a todos os nossos associados. Agradeço, né, você tornou público aí, o meu aniversário, e hoje é dia do amigo, então vamos comemorar como dia do amigo. Forte abraço a todos. Parabéns, João Carlos. Obrigado. Podemos prosseguir, Daniel? Por favor. Obrigado. Quanto às inovações agora trazidas, então, viu-se esse cenário de transação, tínhamos as modalidades, e, de certa forma, um tanto quanto limitado. A transação efetiva, na prática, é a concessão mútua, é a negociação, é sentar à mesa para discutir o débito tributário, ela existia mesmo na dívida ativa. E também na dívida ativa com certas limitações. Na regulamentação, a PGFN
determinou que a transação por iniciativa do devedor seria apenas quando o total dos débitos transacionados fosse acima de 15 milhões. Então, já às vezes trazia certas restrições, que, como eu disse, determinados devedores, uma dívida de 10 milhões ia custar a empresa inteira, mas ele não poderia apresentar uma transação. E, às vezes, o débito não estava na dívida ativa, estava naquele contencioso administrativo, mas ele também não podia transacionar o débito. Então, justamente, vendo esses sintomas, o legislador agora trouxe uma série de inovações. Primeiro, eu vou trazer resumidamente aqui, depois a gente vai passar uma a uma. Que é, primeiro, talvez o mais importante, a transação proposta individual do sujeito passivo para débitos não judicializados. Aqueles débitos que estão naquele contencioso administrativo ainda, que eventualmente o contribuinte está impugnando simplesmente para postergar, ou, às vezes, um inevitável pagamento, algo que ele não vai conseguir pagar naquele momento, ele já pode propor uma transação individual. E, igualmente, a Receita Federal, que tem pleno conhecimento também da sua capacidade econômica, tem todo acesso aos dados econômicos do contribuinte, pode ver que aquele débito também não vai poder ser pago eventualmente, pode propor a transação individual, também sem afastar as transações por adesão aos editais. O segundo ponto, aqui também bem importante, que traz realmente um ar de negociação, possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base negativa da CSL, bem como precatório e direito creditório reconhecido em juízo. Ou seja, o sujeito passivo, apesar de dever para a União, ele também tem crédito perante a União. Então, por que não compensar isso daqui? Poder levar esse direito creditório e opor ele numa negociação. Então, esse também foi um outro grande avanço trazido aqui pela nova legislação. E um outro ponto, esclarecimento também, deixou claro na legislação que eventuais reduções concedidas na transação não sujeitam ao imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, algo que a legislação não trazia, ficou claro agora, de certa forma, e também traz um benefício, porque de que adianta se negociar, dar uma redução da dívida para uma melhor condição de pagamento, se, por um lado, a União dá, por outro lado, ele tira na forma da tributação. Então, a desoneração aqui dessas reduções traz maior segurança e também otimiza o instituto da transação. Também determina-se que a impossibilidade de apresentação de garantia ou, eventualmente, uma garantia adicional já prevista na ação judicial não obsta a transação. Também a habeas spectrum. Nem sempre é fácil conseguir uma garantia bancária, dependendo da situação do sujeito passivo, não está ali com um bom score frente às instituições financeiras, não consegue uma garantia, mas quer transacionar justamente porque também não vai conseguir pagar o fisco. Então, a falta de garantia não vai obstar a transação. Mas, é claro, isso daqui também não é uma regra, é uma possibilidade, sendo uma transação, cabe à União avaliar a situação. Também elevou-se os limites da redução de multa e juros nessas transações individuais e também o prazo de pagamento. E, por fim, também a possibilidade de transacionar débitos objeto de outros programas de parcelamento, os famosos refis, mantendo-se as reduções sem acumulação com novas reduções. Então, aquele débito está lá, então, para evitar a quebra do parcelamento, incluo ele na transação, eventualmente junto até com outros débitos. E a transação por adesão no contencioso administrativo, no contencioso tributário relevante ou disseminado controvérsia jurídica, não sofreu alteração, então não teve o regramento anterior. Gabriel, só para dar um fecho aqui, né, Claro. algumas considerações importantes, né? Esse painel aqui já demonstra claramente, né, que a edição da lei ela é muito mais vamos dizer assim, uma reação a problemas que já haviam sido identificados, né? Então, eu me recordo do evento de 2019 e eu acho que eu cheguei a falar, olha, do jeito que está na lei, né, para grandes empresas, para litígios em temas controvertidos, o máximo que o legislador está permitindo é um grande refis com o nome de edital, né? Porque o edital coloca a caixinha lá de condições e quem quiser faz a adesão naquelas condições sem haver propriamente uma negociação, né? Isso ficou muito evidente nesses 2 anos. A própria lei prevê, né, tem uma exigência de que aquelas hipóteses em que haja a transação, o termo de transação, né, sejam divulgados
a gente tem uma página da Fazenda Nacional em que há divulgação, né? Com algumas proteções ali, vamos dizer, informações sensíveis, valor, enfim, coisas do tipo, mas você tem lá uma relação daqueles que conseguiram transacionar com o fisco, né? E, de um modo geral, o que a gente tem ali são casos, né, ou de notória, ou, enfim, né, de inadimplentes, empresas que chegaram quase à situação de falência ou de recuperação judicial, ou então de situação muito complicada financeiramente, e aí se fez a transação, né? Então, você pega a lista ali, são empresas que a gente conhece, né, deficitárias, clubes de futebol, entidades públicas, inclusive sociedade de economia mista, empresas que passaram por dificuldades econômicas, né? Eu, inclusive, da relação lá, não identifiquei nenhuma do setor, diga-se de passagem, né? não identificamos, mas claramente ali, quem transacionou, né, tinha um perfil, né, de uma enorme dificuldade financeira, né, que era, de fato, provavelmente a situação que apareceria ali, né, porque as condições do programa, eles não eram, vamos dizer, para empresas que possam ter dificuldades, mas que sejam saudáveis ou que queiram resolver litígios, né? Era, de fato, para administrar quem tinha um grande passivo tributário, né? Portanto, a gente tinha uma baixa atratividade, né? E a experiência que nós temos agora, que é de modelos por edital, né, que aí a gente está tratando de teses tributárias, como essa do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, no caso, né, das autuações por amortização de ágio, né, as condições do edital também, pelo menos na nossa avaliação, né, pouco atrativas, né, reduções pequenas, não previsão de que não haveria dispensa da tributação das reduções, não autorização pelo edital de uso de prejuízos fiscais. Então, de fato, você tem, pelo que a gente sabe, né, o prazo está em curso ainda, mais uma baixa adesão, né, a esse modelo do edital. Então, esse conjunto de modificações da legislação, né, eles claramente, né, sinalizam uma intenção do fisco de ampliar a possibilidade de negociação, né? E aí a gente vai passar agora tratar cada uma delas um pouco mais detalhadamente, e depois a gente vai trazer um comparativo entre os modelos que talvez seja bem interessante aí para todos que estão acompanhando. Mas, Gabriel, por favor. Obrigado, Daniel. Então, da primeira alteração foi trazido aqui, foi então, a transação proposta individual do devedor para créditos tributários em contencioso administrativo fiscal. Aqui, realmente, a verdadeira ampliação do alcance do Instituto, antes muito mais limitado aqueles débitos em dívida ativa, e já segundo a regulamentação da PGFN, apenas acima de 15 milhões, abaixo disso deveria ser por proposta da PGFN. Contudo, agora abre-se um pouco o ponto para ver como as coisas vão caminhar. A legislação da forma que era antes, voltada para débitos em dívida ativa, determinava que a PGFN deveria regulamentar as hipóteses de cabimento da transação, quando seria admitido apenas a transação por iniciativa do devedor, quando deveria ser feito por iniciativa da PGFN. E agora, com a nova alteração, a nova legislação, a regulamentação também deve ser feita pela Receita Federal em relação aos débitos no contencioso administrativo fiscal. Só que resta saber se eventualmente vai vir na forma que é regulamentado pela PGFN, que, ao meu ver, traria algumas restrições também, poderiam reduzir o alcance do Instituto, apesar da lei ter aumentado, ou se a Receita vai olhar um pouco mais para a sua realidade, a realidade dos contribuintes, e, eventualmente, propor algumas outras travas mais brandas. Mas isso ainda pendente, vamos ver o que a Receita vai fazer nos próximos meses. A segunda alteração, utilização de prejuízo fiscal, base negativa, até o limite de 70% de saldo devedor remanescente após reduções. E aqui a legislação já trazia que, nessa modalidade de transação, o principal não é passível de redução, mas multa, juros e encargos legais, os honorários da PGFN, esses são passíveis de redução, só que para débitos de difícil recuperabilidade ou irrecuperáveis aí dentro dos parâmetros estabelecidos pela PGFN.
Então, na prática, também não necessariamente haveria reduções, mas trouxe agora uma ferramenta de negociação, a utilização do prejuízo fiscal. Prejuízo fiscal, como todos sabem aqui, é algo que a empresa acaba tendo, acaba acumulando, o uso dele fica limitado até 30% do lucro da empresa. Então, com isso, aquele saldo eventualmente vai acumulando que eu não consigo utilizar, eu posso trazer à mesa e oferecer como uma moeda de troca, algo para abater ali da minha dívida, havendo ou não reduções, e reduzindo o saldo que eu efetivamente vou ter que liquidar mediante pagamento em moeda. O ponto é o seguinte, a legislação também traz isso como uma possibilidade. Então, ele traz critério exclusivo da Receita Federal, da PGFN, e pode ser adotado em casos excepcionais para melhor efetivação do plano de regularização. Então, é uma possibilidade, e nisso leva-se à mesa de negociação. Então, na prática, é uma moeda de troca, mas também deve ser aceito pela própria Receita ou PGFN, que, imagino, vai analisar toda a situação financeira ali do sujeito passivo, analisar a situação do débito e ver se, eventualmente, isso é algo a ser admitido, a ser aceito na discussão. Mas uma boa vantagem... Claro. Só nesse ponto aqui, fazer uma interrupção, que esse é um dado muito importante e possivelmente para alguns dos nossos associados, né, que têm interesse, isso seja um elemento aí de discussão, né, essa questão do prejuízo, da possibilidade de utilizar prejuízo fiscal e base negativa, de fato é uma grande evolução, né, porque em termos práticos a gente pode ter aí uma moeda de pagamento que muitas vezes fica parada ali, né, na empresa, sem atualização, sem nada, mas, de fato, da forma como foi colocada na legislação, né, a gente vai ter aqui um juízo de total conveniência e oportunidade da administração, né, porque a lei ela não traz, né, nenhum parâmetro objetivo, né, de valor, de situação da pessoa jurídica, de matéria envolvida, ela simplesmente se vale dessa expressão, né, sendo adotada em casos excepcionais para a melhor e efetiva composição do plano de regularização. Portanto, aqui, de fato, né, o uso do prejuízo fiscal e de base negativa ele vai depender de composição com a administração tributária, né? Aqui haverá uma grande discricionariedade, então, talvez, quando a gente, né, falar de transação, esse seja, né, um dos elementos que vai obrigar que as partes entendam a necessidade de ceder, né, para poder viabilizar o uso do prejuízo e, óbvio, né, cada contribuinte que for negociar vai fazer a sua análise. Então, ao mesmo tempo que é uma evolução, né, sem dúvida, e a gente depois fez um exercício, vai mostrar o impacto que isso pode ter, né, mas, ao mesmo tempo que é uma evolução, nós vamos ter que estar preparado, né, para quem vai estar do outro lado da mesa, que é a administração tributária exigindo contrapartidas para que se permita, né, se encontre uma razão de excepcionalidade para se utilizar o prejuízo fiscal. Então, esse é um dos, talvez, pontos mais relevantes dessa modificação, né, ao mesmo tempo que é um dos pontos que causa, vamos dizer assim, maior insegurança, porque não há nenhum tipo de regramento das condições para o uso de prejuízo fiscal. Perfeito. E ainda aqui ampliando isso, acho que Raimundo levantou a mão. Sim, na verdade, até para colocar um ponto nessa questão, Daniel, porque certamente seria motivo aí de dúvidas, ou pelo menos de preocupação aí dos associados que têm interesse. Como você bem mencionou, né, eu entendo que por ser uma situação excepcional que requeira muito mais avaliação do fisco do que outra coisa, a importância de ter uma boa assessoria no momento da negociação junto ao fisco, com elementos bastante sólidos, né, e justificativas bastante sólidas, para poder viabilizar o aproveitamento dos prejuízos mencionados, né? Eu, pelo menos, entendo que esse deva ser o caminho, não? Certamente, Raimundo, aqui a gente, de novo, tem que mudar aquela lógica, né, que todo mundo se acostumou nos últimos anos com a caixinha do refis, vamos dizer assim, né? Condições que estão lá. Aqui não tem mais a caixinha do refis, né? Vai ter que sentar e negociar, e os cuidados, né? Então, provavelmente, negociações de casos excepcionais, vamos imaginar que um caso excepcional possa ser um tema com um contencioso de altíssimo valor, 1 bilhão, 1,5 bilhão, um tema que esteja aberto no judiciário, por exemplo, né?
que, portanto, é sensível para o contribuinte e para a administração tributária. É uma situação excepcional. Provavelmente vão entrar todas as ponderações, né, jurídicas de negociação, mas as partes vão ter que demonstrar ali economicamente o impacto que tem aquele débito, o benefício para viabilizar a transação do uso de prejuízo. Talvez muita gente precise se valer também de assessoria econômica para demonstrar isso daí, né? Uma companhia, por exemplo, né, de capital aberto, você tem um impacto diferente de uma fechada, né? Como é que isso vai ser levado para o mercado? Então, é um novo mundo que a gente vai ter, né, com esse uso de prejuízo em casos excepcionais, né, mas que, de fato, eu prefiro ser otimista nesse ponto, né, no sentido de que a administração tributária quer encontrar caminhos para se resolver grandes contenciosos em que, no fundo, há risco para todos, né? Então, mas, sem dúvida, o cuidado, né, de se transacionar, todos os cálculos, as estimativas, as projeções, isso tudo será vital, né? Então, o jurídico vai ter que trabalhar muito mais próximo do fiscal, de finanças, né? Porque a apresentação nesse modelo, né, de individual, o contribuinte levando, ele certamente vai necessitar de todas essas projeções para sentar à mesa e negociar com a fazenda, né? Perfeito. E ainda dentro do uso do prejuízo fiscal e base negativa, a legislação também foi bastante branda aqui. Ele permite a utilização não só desses créditos do próprio responsável tributário ou até corresponsável pelo débito, mas também de pessoas jurídicas controladas, controladora. Então, ele abre um pouco para utilizar o crédito de outras empresas ali do grupo, que então traz um pouco mais até de moeda de barganha aqui na transação tributária. E, por fim, ainda nesse tópico, a extinção do débito transacionado com base aqui na utilização desses créditos, extinção sob condição resolutória, sujeita a uma posterior homologação dentro do prazo de 5 anos. Aqui é quase como todo mundo está acostumado com as decompes. Eu apresento o crédito, eu utilizo o crédito, depois o fisco vai lá ver se aquele crédito teve uma origem correta, se aquele valor realmente é isso mesmo, se o sujeito tinha aquele direito creditório mesmo a ser oposto. Que a legislação não trata muito no detalhe é como que fica uma eventual recomposição do débito caso seja constatado posteriormente que o crédito utilizado não era bom ou a totalidade dele não seria admitida. Gabriel, só nesse ponto aqui ainda de prejuízo, né? Claro. Tem aqui anterior que permite usar de empresas ligadas, né? E aqui é um ponto interessante, porque a legislação não coloca, vamos dizer assim, uma ordem de quais prejuízos devam ser consumidos, vamos dizer assim, primeiro, né? Então, a gente teve alguns desses programas, né? Acho que era o PERT, o último, se eu não me engano, né? E que ele trazia ali, primeiro da própria pessoa jurídica, depois, né? E aqui o legislador não colocou essa relação de prioridade, né? Então, isso provavelmente, né, foi feito de propósito, né, com o sentido de levar isso à negociação, né? Porque, às vezes, você tem, dentro de um grupo econômico, uma pessoa, né, que não é a devedora, né, não é ela que tem a dívida tributária, mas ela tem um estoque gigantesco de prejuízos que poderiam ser utilizados, né? Pela regra do PERT, por exemplo, primeiro, a pessoa jurídica teria que consumir o seu prejuízo, né? Então, vamos dizer, né, no modelo do PERT, ela regulariza, volta à atividade econômica, começa a oferir receita, mas ela queimou aquele prejuízo e já começa a tributar, né, nos exercícios seguintes. Aqui você tem essa possibilidade de transacionar, de primeiro consumir o prejuízo de empresas ligadas do grupo, né, para que você mantenha, por exemplo, o seu estoque, e aí vai, né, havendo a recuperação da empresa, e ainda assim ela pode utilizar os seus prejuízos para o futuro abatimento. Então, isso tudo também vai ter que entrar nessas projeções, na negociação, qual é a ordem que vai ser indicada, por que vai se utilizar o prejuízo de uma coligada, por exemplo, de uma controladora. Então, esse é um aspecto interessante, né? Não há uma ordem, a Receita pode até colocar, né, uma ordem, mas isso não está na lei, portanto, também será objeto de negociação. Bom, seguindo,
Como já havia mencionado, agora está expresso na legislação que as reduções concedidas aqui na transação não serão tributadas pelo IRPJ, CCL, PIS e COFINS. O ponto que ocorre aqui é que tem uma dúvida, pelo menos da forma e, vamos dizer, geografia da legislação em que esse dispositivo foi inserido, se essa não tributação ela se aplica para qualquer modalidade de transação. Por quê? Lembrando que a lei ela divide, essencialmente, ela é dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo, com aspectos gerais. O segundo capítulo, que trata dessas transações com dívidas perante a União. O terceiro capítulo, que é a transação da relevante disseminada controvérsia jurídica. E o quarto capítulo, que é o do pequeno valor. E esse dispositivo da não tributação está só no capítulo, dentro do artigo 11, que está nas disposições da transação de débitos junto à União. Então, proposta do sujeito passivo, proposta da União. Então, fica uma certa dúvida se, por exemplo, na relevante disseminada controvérsia jurídica, também haveria essa redução. Claro, de certa forma, nada afastaria aqui do edital trazer essa previsão, de novo, na transação, e agora com a possibilidade na lei, abre-se uma margem para que isso seja um regramento cogente, mas também, pela localização do dispositivo, não dá para descartar uma eventual dúvida do alcance. Então, agora, a prática vai ter que mostrar um pouco como que as coisas caminharão em relação a esse aspecto. Lembrando que, tributando eventuais reduções, a União daria com uma mão e retiraria com outra. A mesma discussão que tem hoje, por exemplo, da tributação de benefícios fiscais. Uma ponderação? Quase 43, 44% da redução, se você juntar, né, a alíquota agregada de imposto de renda, contribuição, mais 9 de PIS/COFINS, né, quer dizer, é muito sobre a redução, né? Então, isso efetivamente faz diferença, né? E aí vejo, né, no modelo, como o Gabriel colocou, né, topograficamente, né, esse dispositivo aparece só no capítulo, né, que trata da transação por individual, né, que o contribuinte levaria, e não na transação por edital. E aí, uma pergunta que se coloca, qual seria a lógica, né, de num modelo você ter a previsão expressa, né, de não incidência, e para outros modelos não, né? Há, inclusive, isso vai ser pano de muitas discussões, né, uma leitura de que essa regra ela seria, né, também uma regra interpretativa, né? A gente veio falando nos últimos dias de regra interpretativa por conta do IPI, né? Então esse assunto está na cabeça, né, a questão da praça, mas aqui também surge essa dúvida, né? Porque antes mesmo de existir a transação, esse litígio já existia para PERT, para alguns desses programas, né? Se essa redução, né, de penalidade, de juros, seria tributada ou não, né? Então, há uma linha de entendimento, inclusive, que essa regra aqui, independente do local da lei que ela foi colocada, ela já teria esse caráter de explicitar, né, que o governo não pode dar com uma mão, né, e tirar com a outra, né? Lembrando que, mesmo nesse dar com uma mão e tirar com a outra, é muito relativo, porque, né, ele abre mão de algo a médio prazo, né, para ser parcelado, e isso aqui tributaria imediatamente, né? Lembrando que, né, a redução seria tributada de imediato, né? Então, esse é um ponto muito importante. A gente fez algumas projeções para algumas situações e, eventualmente, isso pode ser um fator decisivo, né, para alguém apresentar uma proposta e transacionar com a Receita. Então, esse é também uma inovação muito relevante, né? Agora dando segurança ao contribuinte de que nas projeções dele, nos cálculos, essa carga tributária sobre as reduções, ela de fato vai ficar será colocada de lado. Raimundo? Então, Daniel, diante disso, né, e já pegando o seu gancho, para que isso seja afastado, essa dúvida com relação ao alcance, deveria ficar muito claro, por ocasião da proposta de negociação, para que tenha um retorno do fisco, né, em relação a essa questão, ou seja, já deixando como um dos pontos da negociação de que
a redução concedida, qualquer que seja a forma da transação, não seria alcançado pela tributação desses impostos mencionados. Acho que seria essa a única forma de ter garantia de que não seria tributado para qualquer que seja a forma. É isso mesmo, né? Para o modelo de transação individual, vamos dizer que hoje, né, um associado vai lá e resolva pedir, né, ao fisco a negociação, sentar à mesa, nesse modelo individual, né, por iniciativa. Para esse modelo, está assegurado isso porque está no próprio capítulo, né? A dúvida que fica é, por exemplo, para aqueles modelos por edital, né, em que está num outro capítulo e vamos dizer, vamos pegar o caso de amortização de ágio, que ainda está no prazo. Não existe essa previsão, né? Então, seria aplicável para essa situação, né? Ou para aqueles casos daqueles contribuintes que transacionaram no passado, tem essa lista. Seria aplicável isso aqui, né, dizendo que eles não deveriam tributar? Então, esse é um ponto que vai ter que ser esclarecido, né? Talvez Receita e Procuradoria emitam algum posicionamento formal, enfim. E se a interpretação, né, da Fazenda for restritiva, de que se vale para isso, infelizmente, né, já antevemos um litígio, né, em cima de uma ferramenta que era para acabar com o litígio, né? Então, porque é óbvio, quando você está tratando aí de 43% do valor da redução, nem o contribuinte acho que vai estar disposto aí de renunciar a isso, né? Então, é um ponto que precisaria e seria de bom grado, né, se a Fazenda Nacional esclarecesse isso quanto antes, né, e o melhor, né, se deixasse claro que isso se aplica para todas as situações, né. Agora, objetivamente, né, se for nesta modalidade individual, está assegurada a não tributação de IRCS, PIS e COFINS. Muito claro. Então, eu acho que, para sanar essa questão, você entende que a Fazenda ou a Receita devam ser provocados para os casos de transações via edital. E uma solução, uma consulta, seria um instrumento adequado ou deveria ser através de outra forma? Aquele contribuinte que eventualmente entenda que está prejudicada pode fazer a consulta, né? Ele pode também fazer um requerimento administrativo, né, para se explicitar isso, né? Nesse arquivo, nessa página que eu e o Gabriel consultamos, né, a gente verificou que alguns casos de transação já tinham alguns aditivos. Tem um caso lá, inclusive, que já tem 2 aditivos. Em tese, né, até mesmo por meio de um aditivo, isso poderia ser colocado no corpo da transação, né? Mas, de novo, né, ainda é tudo novo, tudo está sendo, né, trabalhado, estamos aprendendo a lidar com isso, né? Mas, obviamente, esse é um ponto muito relevante, porque, em regra, são, né, montantes muito expressivos, e qualquer que seja a dimensão, né, seja um débito de 15 milhões, de 20 milhões ou de 300 milhões, aquilo que for reduzido, né, você ter aí 43% de tributação, isso afeta a projeção e, aí, né, e o próprio modelo que foi convencionado ali, ajustado entre as partes. Bom, seguindo também nisso aqui das moedas de troca, a possibilidade do uso de precatório ou de direito creditório com sentença de valor transitada em julgado. Para amortização da dívida, aqui, principal, multa e juros, total ali do débito transacionado. Um ponto que abre aqui é da forma que a legislação trata, opção de precatório, é claro, o título já devidamente constituído ali por uma liquidação de sentença, e o direito creditório com sentença de valor transitado em julgado, ou seja, ainda não virou o precatório, o valor já é líquido e certo. Em princípio, a forma que está aqui, não poderia se utilizar aqueles créditos reconhecidos, o direito de compensação no mandado de segurança. Por exemplo, acho que todos aqui devem ter passado CMS na base de cálculo dos COFINS, estratégia comum, Petro mandado de segurança, pedindo reconhecimento do direito de compensação administrativa, habilite-se o crédito e faz as decompes depois. Aquele direito creditório, ele não tem o seu valor determinado no mandado de segurança, ele é apurado pelo próprio sujeito passivo, habilitado na Receita, pois leva-se a Receita, medida das compensações, avalia isso, homologa, não homologa, enfim. Então,
pela forma da legislação, essa espécie de direito creditório não poderia ser utilizada aqui. Assim como outros direitos creditórios, às vezes saldos acumulados de créditos na não cumulatividade, PIS e COFINS, IPI, apesar de ter um aspecto até, de certa forma, semelhante com o prejuízo fiscal que vai ficando pendurado ali, a legislação também não trouxe a possibilidade do uso desses outros créditos. Então, aqui seriam créditos mais líquidos e certos, já em termos de valor, que eu posso opor ali na minha negociação de transação. Nesse ponto aqui, né, Gabriel, uma dúvida que vai surgir, né? O que aconteceria na hipótese de um contribuinte que pleiteou uma restituição ou começou a fazer uma compensação com um crédito desse? Então, para exercitar aqui, né, o sujeito tem, sei lá, 50 milhões, imagina que tem 50 milhões de crédito, e começa a fazer compensação ali, 3, 4, 5 milhões, vamos dizer que use 10%, né, daquilo, e a Receita vai lá, faz a verificação, chancela e diz, não, você não tem 50, você tem 40, mas 40 você tem, né? E aí, portanto, a administração tributária estaria quantificando este crédito já a partir do momento que ele foi utilizado. Essa é uma dúvida que nós temos. Neste caso, em que a própria administração tributária quantificou o crédito, né, depois de uma compensação do contribuinte, esse saldo do crédito poderia ser utilizado, né? Aqui, de novo, é uma situação em que não está claro, né, ou pelo menos o texto não deixa isso claro, né, porque aparentemente ele diz que não, pelo tipo de crédito, né, mas, por outro lado, iria contra, vamos dizer, o objetivo do legislador, que é viabilizar o uso desses créditos, né? Então, o saldo dos credores de PIS/COFINS talvez seja aí, para alguns contribuintes, né, um dado muito claro, né? Então, a Receita chancela lá o valor, tem um saldo, não posso usar por quê? Se ela é moeda de pagamento, né? E se está quantificado pela administração. Então, esse é um outro ponto que talvez para a mesa de negociação possa ser levado ou que demande aí esclarecimento por parte da administração tributária, né? E ainda, dentro das inovações, a impossibilidade, uma concessão de uma garantia pelo devedor ou até um complemento de garantia àqueles débitos já segurados em juízo, não vai obstar a transação tributária. De novo, isso aqui é um parâmetro, cabe ali a União, PGFN ou Receita Federal, avaliar isso e ver se realmente vai admitir ou não. E aí realmente vai depender um pouco da situação, mas também já é um novo avanço, que você começa a flexibilizar um pouco mais a transação, tornando uma negociação efetivamente. E ainda, por fim, das inovações, elevação do limite máximo de reduções do crédito tributário, que antes era limitado as reduções a 50% do seu valor, agora para 65%. Lembrando, dentro dessa modalidade de transação, a redução não atinge o principal, mas apenas multa, juros, encargos legais, quando de difícil recuperação ou irrecuperáveis. Também aumentou aqui o prazo de quitação na transação de 84 meses para 120 meses, então deu um fôlego maior ainda, aqui 10 anos. E, por fim, também a possibilidade de transacionar saldo remanescente de débito objeto de programa de parcelamento, mantidas as reduções, mas sem acumular com novas reduções. Então, aquele sujeito passivo estava num refis, vai manter aquelas reduções, então, para não se quebrar o refis, eu posso transacionar aqui, aquele valor já parcelado. Claro, ele está numa situação difícil, ele não vai ter reduções adicionais, mas já mantém aquele benefício que tinha do refis. Então, já consegue manter o seu fôlego aqui. Então, essas foram... Só voltar ali, que eu queria fazer um apanhado ali. Então, o que a gente tem aqui, né, objetivamente, em termos de cálculo, né, você tem um aumento do percentual limite de redução, então pode ser de 65%, né, então, embora não possa alcançar, e aí está expresso na lei o principal, né, portanto, sobre os acréscimos, multas, juros, débito em dívida ativa tem aqueles 20%, né, da inscrição da procuradoria, isso... mas aí, vejam, não é 65% desses itens, é do total, né? Então, pode ser uma redução muito substancial. Depois, né, Daniel,
No caso de multa agravada, a multa já é maior do que o próprio imposto. Pois é, exatamente. Né? No caso, aquelas multas de 150%, né? E lembrando que você tem juros sobre a multa no âmbito federal, quando é auto de infração, né? Então, aquela conta ela vai ficando gigantesca. Então, você tem até 65% do total da dívida. Depois disso, você pode utilizar até 70% prejuízos fiscais para desse saldo liquidar 70% do valor, né? E aí você tem do saldinho a ampliação de 84 para 120 meses. Então, quando você olha o pacote de modificações, de fato, a atratividade é muito maior, né? Porque as condições para se viabilizar financeiramente, elas melhoram muito, né? O que é que tem de ruim isso, né? Aqui não é uma garantia que o contribuinte tem da lei, né? De novo, não é a caixinha lá do Refis, né? Isso aqui são os limites que a administração tributária tem. Ela pode ir até isso, mas não há nenhuma obrigação dela aceitar os 65%. Ela pode dizer, não, para você vai ser 50%, né? Ou para você não vai ser 120 meses, vão ser 90%. Né? Então, isso, de novo, né, vai levar todo mundo para, que quiser transacionar, para a mesa de negociação e para mostrar a necessidade de se utilizar, de se chegar próximo aos limites. Então, você torna muito mais atrativo, mas, ao mesmo tempo, a negociação tende a ser mais difícil, porque a gente não está numa caixinha ali. Muito bom, Daniel. Tem uma pergunta da Fernanda Miranda. Ela diz, coloca a seguinte questão. No caso de utilização de prejuízos de empresas do mesmo grupo, não há nada que informe que deve primeiro utilizar os prejuízos da empresa devedora e depois das empresas do grupo. Vocês entendem que seria possível utilizar os prejuízos da empresa do grupo antes de utilizar da própria devedora? Esse é justamente o ponto que, né, eu havia destacado. A lei não veda, ela não cria uma ordem, né? O que tem que ser consumido primeiro, né? Então, provavelmente, para muita gente, essa é uma alternativa atrativa, né? A questão aqui, de novo, é que isto não é obrigatório que o fisco aceite, né? Vai ter que ser negociado e composto com ou a Procuradoria ou a Receita Federal. Então, ele pode concordar que primeiro se utilize os prejuízos de empresa, de uma outra empresa ligada, do grupo, e não a própria devedora. Mas ele não é obrigado a aceitar isso daí, né? Então, esse é um ponto que vai para a mesa de negociação. Mas, em tese, isso pode ser feito. Muito bom. Bom, essas foram as alterações promovidas agora pela nova legislação. Com isso, a gente passa para um panorama atual. Então, como ficou muito claro aqui, ampliou-se a possibilidade de negociação com a União, e aqui não só com a GFN, mas também com a própria Receita Federal, abrindo a transação com os débitos em contencioso administrativo. Como o Daniel já colocou no começo, na prática, contribuinte grande e médio porte acabavam não tendo tanta atratividade na transação. Seja porque não tinha tantos descontos, não tinha possibilidade de moedas de troca, e a transação por adesão no contencioso de relevante ou disseminada controvérsia, além de ser muito mais limitado aos temas ali trazidos pelo edital, como, por exemplo, está em vigor agora só o tema do ágio, não era uma real negociação. Era um refis, que é a caixinha. Essas são as condições, aceite ou não aceite. E acabava não trazendo benefícios muito relevantes, então, na prática, não se reduzia muito o litígio. Abrindo com isso, os sujeitos passivos começam a ter mais moeda de negociação, mais possibilidade de levar à mesa seus débitos, não só débitos inscritos, evitando até a própria inscrição em dívida ativa, evitando toda aquela movimentação da máquina do Estado para algo que se tem a vontade de liquidar. Então, realmente, agora estamos caminhando para uma transação de verdade de créditos tributários. Mas também o alerta de que, sendo uma transação, uma negociação, temos sim mais moeda de troca, temos prazos melhores? Temos. Mas os benefícios aqui dados não são obrigatórios, são parâmetros. Pode ser aceito, pode não ser aceito, vai ser avaliado
pelo menos espera que seja avaliado com aqueles princípios gerais, a isonomia, capacidade contributiva, a situação do débito, a recuperabilidade dele, a situação econômica do próprio sujeito passivo. Então, isso pode ou não ser aceito total ou parcialmente pela PGFN ou pela Receita. Lembrando que a União também pode apresentar suas propostas individuais. Daniel, quer comentar alguma coisa? Era um ponto que a gente discutia ontem, né? De novo, a legislação não traz, né? Embora as negociações sejam individuais, né? E exista a página em que seja acessível para todos saber quem negociou, mas você não tem detalhes das condições financeiras, né? A questão que se coloca né? Você tem duas empresas com perfis parecidas, dívidas parecidas, contexto muito próximo. A administração tributária fecha uma negociação com uma delas, né? Há alguma obrigatoriedade dela oferecer ou permitir as mesmas condições para uma empresa em situação similar, né? Seja em relação ao débito, seja em relação à condição financeira dela, né? A saúde financeira dela. Curiosamente, esse é um ponto totalmente em aberto, né? Porque você divulga as informações de quem transacionou, mas como você não tem dados específicos ali, né, não fica claro. E aí você tem um problema, porque um dos parâmetros é de isonomia e de igualdade de tratamento. Então, esse talvez seja um ponto aí que ficará em aberto, né? E que talvez a prática comece a demonstrar, mas que pode ser que a gente tenha algumas, vamos dizer assim, situações de injustiça, que alguém reclame, poxa, o meu concorrente conseguiu reorganizar a atividade dele com baita de uma transação e eu não consigo porque o procurador aqui da minha região, né, eu estou em São Paulo, outro está, vamos dizer, no Rio, né, ele não aceita as mesmas condições. Então, esse pode vir a ser um problema prático aí para algumas situações, quando a gente está tratando aqui dessas propostas individuais. Daniel e Gabriel, nessa questão do parcelamento, já há ou já havia previsão de como seriam praticados aí a atualização monetária dos valores das mensalidades ou das prestações, ou não tem aplicação de qualquer indicador ou de qualquer índice nessa questão do parcelamento? Acho que sendo parcelado, imagino eu que o critério seja o federal, que é o Selic, né? Agora, o que a lei autoriza, né, é que haja um diferimento, né? Ou seja, você comece a pagar as parcelas depois de um determinado período, né? Isso, inclusive, nessas transações que foram feitas, em alguns casos, né, a gente conhece situações em que houve, de fato, a concessão de um diferimento, aí 6 meses, 8 meses, principalmente nessa situação da pandemia, né? Então, para a empresa tomar o fôlego e aí começar a pagar. Agora, me parece que o parâmetro aqui vai ser a Selic mesmo, que é o índice federal. E, aliás, tem um ponto bom que você colocou, embora não esteja expresso, que é essa questão aí do diferimento, né? Porque em vários outros instrumentos aí, falando de refis, né? E tem saído muitas publicações aí do governo em relação a empresas de pequeno porte, principalmente focam no Simples Nacional, que concedem, de fato, o diferimento, né? Começa a pagar depois de 6 meses, 8 meses. Eu entendo que, nesse caso, vai ser também objeto de negociação na transação, não? Certamente, né, vão ter que ser examinadas as condições específicas, o tipo da dívida, a situação, né, patrimonial. Tem essa questão das garantias, qual é o grau de garantia que pode ser oferecido, né? Então, isso tudo vai ter que ser levado à mesa, mas certamente, para algumas situações, o diferimento, eu diria que é vital para viabilizar mesmo, né? Porque a empresa precisa ter alguns meses de operação para fazer o caixa e conseguir, né, entrar aí no fluxo de pagamento, né? Então, esse é um ponto importante e eu diria assim, talvez aqui é que seja necessário demonstrar para as autoridades fiscais como o mundo real é, né? Se eu não tiver o dinheiro, eu não tenho como pagar, né? Então, de novo, aquilo que a gente
mencionou, né, demonstrar na mesa de negociação essas situações vai ser fundamental, né? Então, a transação ela vai passar muito mais da mera conta para se, de fato, convencer a autoridade federal da necessidade de conceder cada um daqueles pontos. Excelente. Então, por fim, considerando todo esse cenário, realmente cabe um primeiro passo a cada um, realmente o sujeito passivo fazer uma ponderação de pontos positivos e negativos. Devo transacionar, não devo transacionar, abrir o seu edital, vale a pena, não vale a pena, eu tenho, as condições são vantajosas aqui, eu conseguiria negociar individualmente outras condições. Então, esses são pontos a serem levados em consideração. Fizemos um quadro, tentar resumir um pouco os dois principais modelos, que é a transação de débitos da União e a transação do contencioso tributário relevante ou disseminado controvérsia jurídica. E aqui, considerando os modelos de transação de dívidas da União, o original e o, vamos dizer, o atualizado. Então, em termos de débitos, anteriormente falava-se de uma transação de débitos inscritos em dívida ativa versus na disseminada relevante controvérsia jurídica, débitos inscritos ou não inscritos. E agora também abriu-se o espectro para negociação de débitos não inscritos. Então, em termos de débitos aqui, abrangência, estamos no mesmo pé para as duas modalidades de transação. Em termos de valores mínimos, transação anteriormente de débitos, segundo a PGFN, o contribuinte poderia apresentar proposta desde que o total de débitos fosse acima de 15 milhões. Na disseminada relevante controvérsia jurídica, como ele tinha aquele aspecto mais de refis, aceite ou não aceite, essas são as condições, dependeria do que o edital apresentasse. Então, uma carta em branco. Agora, um novo modelo, sujeito passivo ainda na dívida ativa da União, só débitos acima de 15 milhões, vamos ver o que a Receita Federal vai regulamentar em relação aos débitos não inscritos, ainda no contencioso administrativo. Em modelos, antes, o sujeito passivo poderia apresentar a sua proposta, ou a própria PGFN apresentar uma proposta, um edital aberto ali com seus termos. A relevante ou disseminada controvérsia jurídica depende exclusivamente do edital, então é a adesão, e hoje já se pode transacionar débitos, apresentar a proposta do sujeito passivo também para débitos não inscritos, ainda mantendo a possibilidade de edital geral não relacionado a uma tese específica. Até o que tivemos agora para a recuperação da pandemia. Em descontos, isso acabou não mudando o alcance dos descontos, na antiga modalidade, na nova, nos débitos da União, continua sendo apenas multa, juros e encargos legais, se irrecuperáveis ou de difícil recuperabilidade, não podendo ser reduzido o principal. Já na transação das controvérsias jurídicas, há a possibilidade da redução do principal também. O total da dívida pode ser reduzido, mas também depende do que vier no edital. Em questões de reduções, antes, qualquer uma das modalidades era limitada a 50% do débito transacionado, observada as rubricas podem ser reduzidas. Hoje, na transação de débitos da União, a redução pode chegar a 65%. Então, a gente já tem um aumento agora de redução em relação à simples transação de controvérsias de temas. Moedas de troca, utilização de prejuízo fiscal é base negativa, antes a legislação era omissa, agora está claro, pode ser utilizado até 70% do valor transacionado após reduções, mas já na relevante disseminada controvérsia jurídica, não tem essa disposição ali dentro do capítulo dela. Então, de certa forma, depende muito mais do edital, não é uma garantia. Também, de novo, um edital é a caixinha, aceite ou não aceite. Utilização de precatório. Lembrando aqui, né, que no caso do modelo novo, né, do individual, mesmo esse uso de prejuízo depende do enquadramento entre aqueles casos excepcionais, né, que a gente comentou lá atrás. Perfeito. Quanto à utilização de precatório, também é uma situação bem semelhante. Antes a legislação era omissa, agora ela é clara.
E quanto à disseminada e relevante controvérsia jurídica, também vai depender dos termos propostos no edital, se vai aceitar ou não vai aceitar. E o prazo limite, também aqui de parcelamento, antes era 84 meses independente da modalidade, agora estendeu-se para 120 meses para a cobrança dos débitos da União. Então, realmente, percebe-se aqui a diferença que houve mesmo um aumento de moeda de barganha, uma transação de verdade, que o sujeito passivo pode apresentar proposta, e aquela modalidade mais parecida com o refis depende da boa vontade ali da União em apresentar o que ela quer, nos termos que ela quer, e o sujeito passivo aceita ou não aceita. E aqui para trazer uma ideia, uma pequena brincadeira, um exercício aqui, imagine um débito de 185 milhões, o principal seja 100 milhões, multa 75 milhões e juros de 10 milhões. Fui bem brando aqui nos juros. Mas, justamente para trazer a ideia aqui, o que a gente tem hoje de cenário de transação? Possibilidade de reduções de até 65% da dívida, claro, podendo reduzir só multa e juros. Vamos dizer que esse débito seja de difícil recuperabilidade, um sujeito passivo que realmente está em situação bem complicada ali financeiramente, poderia já ter uma redução de 85 milhões. Ou seja, já reduziria um saldo a pagar de 100 milhões. Só que desse saldo a pagar, até 70% dele pode ser abatido com débito de prejuízo fiscal, ou até parte disso utilizado ali com precatórios que ele eventualmente tenha. Vamos dizer que ele tenha bastante crédito a ser utilizado, já cai para 30 milhões a serem pagos, que pode ser parcelado em 120 vezes de parcelas de valor de fácil R$250 mil. Uma dívida de 185 milhões, caiu a 30 milhões a ser pago em espécie. Ou seja, realmente, eu posso negociar isso, é claro, estou extrapolando para o limite dos benefícios, para mostrar até onde pode chegar. Agora, um edital que tem aberto... E lembrando que a redução até 65 não tem a tributação de RCS e PIS/COFINS. Perfeito. Então, ainda tem realmente uma grande vantagem aqui. Agora, temos o edital em aberto aqui das discussões de amortização de ágio. Esse mesmo débito, nesse mesmo valor de 185 milhões, ele deve ser pago 5% já logo de entrada, parcelado em 5 vezes sem qualquer redução. Então, 9 milhões já vai ter que ser pago em 5 meses. O saldo remanescente, entre a maior, a primeira modalidade em que eu tenho menos parcelas, eu tenho uma redução de 50% dele. É relevante? É relevante. Ele ia ser pago 87 milhões sobrando. Só que parcelado em 7 vezes. Nisso eu acabo pagando um total de 97 milhões da minha dívida. A redução relevante, porém, ainda muito a ser pago em poucas parcelas. Então, veja aqui que, realmente, como o Daniel tinha colocado, o edital nem sempre, na prática, é tão vantajoso. Mas uma transação que o sujeito passivo leva uma proposta, eu posso propor alguma coisa melhor. O quadrinho de cima, é claro, ele extrapola, ele vai aos limites, mas ele ainda assim pode trazer algumas negociações na prática, dependendo do crédito, dependendo da situação, e o sujeito passivo vai acabar pagando menos do que se simplesmente resolvesse fazer uma adesão ao edital ali, aos termos estritos do edital. E aí, de novo, né, lembrando que, pelo menos pela posição da Receita até agora, nesta situação para o edital, as reduções eu tributaria. Né? Então, só a tributação da redução ela já praticamente inviabiliza se a gente comparar com outro modelo. Né? Claro que outro modelo depende de concordância, de negociação, mas, em termos gerais, é muito assim, grande, né, a diferença em termos de atratividade, né, entre um exemplo desse edital do ágio com um modelo que o legislador agora está permitindo que se negocie. Isso, claro, é um exemplo, né, esses números, eles obviamente variam, né, conforme o caso, conforme o auto de infração e, no caso da transação, necessitando da negociação, né, com a Receita Federal ou com a Procuradoria. Mas isso aqui é para ilustrar um pouco a diferença, né? E a nossa impressão é que o legislador, de fato, né, quis ampliar o acesso à transação. Né? Está muito claro aqui quando a gente trabalha com alguns números, comparando os dois modelos.
Quais foram as questões de modificações, as inovações da transação tributária? Agora, indo para o último ponto, que é a questão do panorama atual do voto de qualidade. Antes até Claro, de Raimundo. você entrar nessa questão, Gabriel, só um ponto a mais aí para esclarecimento. Como tem surgido outros formatos aí, e obviamente mais voltado para empresas de pequeno porte, né? Existe a famosa limitação para o parcelamento e até mesmo, em alguns casos, de limitação do desconto para débitos previdenciários. Neste caso aqui, da lei da transação, a 14.375, não há, pelo menos que eu tenha visto, e por tudo que vocês apresentaram, nenhuma referência a essa situação que tem a ver com débitos previdenciários. É isso mesmo, né? A princípio, eles podem ser transacionados, né? Não há esse limitador, né? Inclusive, em alguns dos casos que a gente olhou lá, o modelo de transação, né, eles envolviam os débitos previdenciários, às vezes tinha até FGTS envolvido. Então, a princípio, todo e qualquer débito para com a Fazenda Nacional, né, o previdenciário hoje é um débito, entre aspas, né, como os outros da Receita Federal ou da Procuradoria, eles entrariam aí no modelo de transação, né? Então, de fato, não há... Eu me lembro, em alguns, né, parcelamentos anteriores, você tinha lá a caixinha do federal, a caixinha do previdenciário, aí o sujeito fazia um requerimento para era uma bagunça, né? Aqui, de fato, você vai ter, né, porque, lembrando, né, você não precisa pegar um tipo específico de dívida, você pode, né, pegar um conjunto de débitos e levar para a mesa de negociação, e não há nenhum impeditivo que os previdenciários sejam colocados, né? Pode ser que a Receita diga, não, tudo bem, vamos negociar, mas primeiro eu quero que pague o previdenciário. Pode ser, né? É negociação, condição ser ajustada, né? Pode ser que se ofereça reduções maiores para um do que para outros, pode acontecer, né? O que é importante entender é que o legislador aqui colocou os limites, né? Até onde pode ir a administração na mesa de negociação, né? Agora, como isso vai se dar, quais vão ser os parâmetros, a gente não tem, pelo menos por hora, né, nenhuma regulamentação, não tem nenhum critério inicial aí, vamos dizer assim, de saída para a Receita e para a Procuradoria. Então, a princípio, tudo pode ser negociado. Sim, indo aqui, voto de qualidade a favor do contribuinte. De novo, apesar de não ser rigor a transação tributária, ele veio junto com a lei de transação tributária. E eu acho que de lá para cá vem gerando bastante polêmica e bastante discussão. É comentar, Daniel? Aqui, né, até conversando com o Raimundo, nos preparativos para o evento, né, ele falou, poxa, foi a mesma lei que trouxe o fim do voto de qualidade, né, e a entidade, ela se empenhou tanto nisso, fez os eventos, teve uma participação, se puder comentar, então, nós acho que é importante mesmo tratar disso. No final do dia, né, são medidas que conversam, né, a transação e o fim de voto de qualidade são ferramentas, ambas, né, para tentar diminuir a litigiosidade. Então, a gente adicionou esse ponto, né, para comentar, porque, de fato, o assunto lá de 2019 para cá avançou, né, está sendo aplicada a nova regra na prática, né? Há 3 ADIs no Supremo, né, e a gente acompanha, e hoje um cenário de votação dessas 3 ADIs é muito favorável, né, aos contribuintes. Matematicamente, a gente faz uma conta ali que já há maioria para a declaração da constitucionalidade dessa regra, né, embora não tenham sido proclamados aí todos os votos, né? Então, o primeiro ponto que a gente, né, enfatiza aqui é que tudo indica que vai ser validada a regra do fim do voto de qualidade, né? Então, esse é um ponto muito relevante, se a gente olhar o cenário que a gente tinha de 2019 para cá, né?
E o que fica aí, vamos dizer assim, como um exercício, né, para saber o que vai acontecer com essa regulamentação dessa portaria 260, que restringiu a aplicação da nova regra no âmbito do contencioso, né? Então, para questões processuais, para matérias envolvendo compensação, ou questão de responsabilidade solidária, né, de sócios e administradores, em que há essa interpretação do governo, do Ministério da Economia, de que para essas questões a lei não seria aplicável. Isso vem sendo utilizado no âmbito do CARF. Alguns desses temas vêm sendo judicializados, né, infelizmente, o que era para acabar com o litígio acaba dando aso, né, a outro tipo de litígio. Mas, de um modo geral, né, do ponto de vista prático, nas discussões de mérito mesmo, a regra vem sendo implementada. Algumas discussões em Câmara Superior que tinham decisões anteriores, né, desfavoráveis pelo voto de qualidade, né, elas vêm sendo revertidas porque o empate hoje decide o mérito a favor do contribuinte, né? A gente tem alguns precedentes em temas relevantes aí do fim do ano passado para cá. Então, de fato, a regra vem sendo aplicada e o que nos parece será validada em definitivo pelo Supremo. Mas aí, óbvio, a gente também fica à disposição, se tiver alguma dúvida sobre esse ponto, estamos aqui abertos para os esclarecimentos. Acho que é isso, Daniel. Muito bom mesmo, e eu entendo que, conforme mencionado, né, o famoso choro do perdedor, né, que também vamos viver na questão aí da praça, né, exemplo do que está ocorrendo aí no caso da queda do voto de qualidade com essa portaria, que não necessariamente não é uma lei, portanto, é uma portaria que, como você disse, pode até, nos casos em que o contribuinte se sinta lesado com essas restrições feitas, né, vai novamente gerar novo litígio, né? Então, é algo para a gente ficar atento. E, conforme você mencionou, a gente acompanhou até as votações de cada ministro em relação ao julgamento das ADIs, e tudo indica prevalecerá a regra, né? Então, mais retaliações poderão vir. Estaremos atentos como entidade, junto com vocês, que tanto trabalham nessas questões junto à ABIPEC, né? E, obviamente, chamo a atenção para um ponto que vocês colocaram ao longo da exposição aí do tema da transação, né? Da importância para as empresas que tenham interesse em transacionar, de se municiarem muito bem, se assessorarem muito bem na construção da negociação, né? Os elementos aí, tanto negociais, tanto jurídicos, quanto econômicos, serão de extrema importância na obtenção de um bom resultado nas negociações, visto que, por tudo que vocês colocaram, né, principalmente questão do aproveitamento de crédito, o prazo máximo, tudo isso passa por uma negociação, né? Não é uma regra já definida, olha, você tem exatamente 120 meses, ou você pode aproveitar integralmente aí os prejuízos acumulados, enfim, tudo isso passa pela negociação, né? Então, uma boa assessoria nesses momentos, né? E muito bem embasada, que é bastante relacionado aos trabalhos que a ABIPEC faz quando apresenta pleitos em relação ao executivo, tem sempre um embasamento econômico e jurídico muito forte, né, para obter êxito nos diversos pleitos que a entidade encaminha, né? E não deve ser diferente nessas questões, não é isso mesmo? Certamente, isso a gente já vinha conversando, né? É um mundo novo, né? Os advogados vão ter que aprender, né, a lidar com essa realidade, né? Entender de números e compreender a dinâmica das empresas, né? A administração tributária também terá que fazer um esforço, se ela de fato quiser que isso vá para frente, né? Porque hoje a gente tem um cenário de intransigências, né? Eu me recordo daquela reunião que a gente teve na Receita, né, quando tratava do veto de praça, né?
simplesmente não era possível, né, estar na mesma página para conversar, né? O radicalismo extremo. Aqui, o que se pressupõe é exatamente o contrário, né? Que as partes estejam abertas para a conversa, para ceder, né? Então, esse exercício vai ser fundamental e, óbvio, a gente está tratando aqui de números, né? De projeções, de ter o dinheiro no tempo, de utilizar saldo de prejuízo, de obter melhora de resultado na companhia. Então, todos esses fatores aí, né, que, infelizmente, a gente teve aí décadas, né, de, vamos dizer, um agigantamento do contencioso, né? O Brasil, de longe, é o maior contencioso em tudo no mundo, mas também no tributário, né, trabalhista, tributário, e isso acabou obrigando, né, que se olhasse para a transação, né? Então, agora ela começa a ser viabilizada, a gente passou esse período aí como um pequeno experimento, e com essas mudanças na legislação, o que a gente espera, né, é que a administração tributária, de fato, queira sentar à mesa, né, para negociar, para colocar fins em litígios, né, litígios que podem não ser bons para ninguém, né, e eventualmente a gente tem aí uma oportunidade, né, de encontrar soluções, né, para as empresas e para o poder público que encerrem esse contencioso e viabilizem a continuidade e a saúde financeira das empresas. Então, é um modelo novo, será um desafio para todo mundo. E aqui, para, né, fechar essa minha fala, eu acho que a BIPEC vem sendo pioneira, né, em tratar disso, né, discutimos lá em 2019, hoje de novo, e é um tema muito relevante, né, é uma mudança muito importante no parâmetro, né, de gestão aí de contencioso, né, de contingências tributárias. Então, para a gente é uma enorme satisfação de ter podido, né, passar esse pedaço da manhã com vocês. E antecipando, Raimundo, a gente obviamente vai compartilhar esse material, né, com a entidade e para os associados. E óbvio, né, quem depois tiver alguma dúvida, interesse, a gente vai estar à disposição aí de todos. Por hora, a gente agradece assim, enormemente o espaço que vocês nos deram, e foi, mais uma vez, com muita satisfação que a gente dividiu aí esse tema e pôde fazer esse evento que eu julgo tenha sido muito importante e interessante aí para todos. Eu agradeço. Muito bom. Antes de passar a palavra para o Gabriel e em seguida do nosso presidente João Carlos Basílio, tinha uma pergunta que surgiu já no finalzinho aqui, mas que acho que o Gabriel pode responder rapidamente. Acho que, de fato, houve um entendimento invertido, né? A pergunta da Mara Casagrande fiquei em dúvida sobre os valores do parcelamento na nova legislação. No exemplo que vocês deram, na Lei 13.988, teríamos 120 parcelas de 250 mil, totalizando 30 milhões, contra a nova lei, 7 parcelas de 12 milhões, totalizando 87.875. Ela pergunta, entendi errado? Eu acho que é exatamente o contrário, né? Mara, o que a gente tem aqui, de novo, foi uma simulação, dizer, uma brincadeira aqui com os números, para dar um exemplo mesmo, bem hipotético. Então, na primeira situação aqui, com vamos dizer, as inovações da lei de transação, a gente tem uma ampliação da possibilidade de redução, tem a possibilidade de utilização lá dos prejuízos fiscais e até precatórios. Então, dentro aqui da nossa simulação, a gente foi reduzindo o débito disso, excluindo multa e juros, abatendo os prejuízos fiscais e sobrando ali, ao final, 30 milhões a ser pago em espécie, em parcelas de 250 mil, 120 parcelas. Agora, outra situação e ali, no exemplo de baixo, não seria um comparativo com a lei anterior, mas verdadeiramente com o atual edital do Ágio, que ali são os termos já postos exclusivamente pela União, cabendo ao contribuinte aceitar ou não. E dentro, uma das modalidades é essa, uma entrada de 5% sem redução de 50% do saldo remanescente, e o que sobrou a ser pago, parcelado em 7 vezes. Então, foi esse o comparativo aqui. Muito bom. Então, suas considerações finais, Gabriel, por gentileza, depois passo a palavra para o nosso presidente. Obrigado, Raimundo. Eu reitero o que o Daniel disse, realmente é um prazer estar aqui com a BIPEC, sempre trazendo
discussões pioneiras de altíssimo nível. E a ideia realmente aqui foi trazer essas inovações, o que pode estar de obscuro, o que está claro, o que vai ajudar no futuro, e provocar as reflexões e discussões, porque, afinal, viu que, apesar das melhoras, ainda há espaço para melhoras adicionais. Então, provocar reflexão, porque cabe a nós, a sociedade, levar isso para o nosso legislativo. Então, muito obrigado. João Carlos? Você está no mudo, João Carlos. Eu só tenho a agradecer a equipe do Machado, na pessoa do Daniel e do Gabriel, por mais essa webinar que nós fizemos e que vocês proporcionaram aos nossos associados um maior nível de conhecimento, uma maior integração numa conversa difícil, né, que é a tributação, que deixa todo mundo nervoso, inseguro, onde falta segurança jurídica. Então, agradecer mais uma vez o apoio que vocês têm nos dado e que nos ajudaram a conquistar muitas das últimas conquistas. O papel de vocês foi muito importante, porque deram respaldo técnico para que nós pudéssemos consolidar, né, junto à classe política, os nossos pleitos. Então, deixar aqui publicamente, já fizemos isso individualmente, mas faço aqui publicamente os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho e excelente parceria que nós temos com vocês. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Muito bom, mais uma vez. Obrigado, Daniel e Gabriel. Um grande abraço a todos que participaram do nosso webinar. Um ótimo restante de dia. Obrigado.